Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo. Essa é mais uma aula da matéria de aplicativos informatizados. Na última aula vimos um pouco sobre o histórico da computação, saindo lá do ábaco e chegando até os primeiros computadores modernos, na década de 1940. Hoje vamos falar sobre computadores. Computadores é o que computa, é o que calcula, é o calculista. Se computação está ligada a cômputo, está ligado ao ato de calcular, o computador é quem faz esse cálculo. Então ele é um calculador. Até falei no final do último vídeo que o ENIAC, o primeiro computador eletrônico da história, criado lá em 1946, era basicamente uma grande calculadora. Uma outra definição para computador, um pouco mais moderna, por assim dizer, diz que o computador é uma máquina destinada ao processamento de dados capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Vamos começar vendo as gerações de computadores. A primeira geração de computador ela é caracterizada pelo uso de válvulas eletrônicas, quilômetros de fio, lentidões e dimensões gigantescas. Vimos que o ENIAC, por exemplo, ocupava 72 metros quadrados. Podemos ver nessas fotos que as pessoas trabalham dentro dos computadores. Na segunda geração de computadores, as válvulas são substituídas por transistores. Os fios são substituídos por placas de circuito impresso, o que diminui consideravelmente o tamanho dos computadores, além de deixar eles muito mais rápidos e baratos. Então agora os computadores são pequenos gabinetes, são armários, não são mais prédios como eram antigamente. Na terceira geração de computadores começam a ser utilizados os circuitos integrados do tipo LSI, que permitiam integrar vários circuitos dentro de um mesmo chip. Isso proporcionou maior computação, reduziu custos e a velocidade de processamento foi para a ordem de microsegundos. Nessa época também tem o início da utilização dos primeiros sistemas operacionais. E é aqui também que surge o que a gente conhece hoje como padrão IBM, aquele computador que tem aquela caixinha onde a gente coloca a CPU, o monitor e o teclado. Na quarta geração de computadores, a partir dos anos 70 e vai até os dias atuais, os CIs do tipo LSI são substituídos por CIs do tipo VLSI, que tinham ainda maior capacidade de integração, então possibilitava colocar ainda mais circuitos dentro desses CIs. E começam a ser adotados os microprocessadores e microcontroladores. É nessa época também que surgem os primeiros computadores pessoais, como o Apple I, que a gente consegue ver aí na foto, com o Steve Jobs. Dos anos 70 para hoje, os computadores pessoais receberam novos periféricos, como monitores com resolução cada vez maior, o mouse que não existia antigamente surgiu. Hoje temos computadores com tela touch. Essa evolução aconteceu basicamente graças à evolução dos CIs microprocessadores. Para se ter uma ideia, um processador Core i7 ele possui cerca de 4,7 bilhões de transistores dentro dele. Ou seja, tem uma capacidade de integração realmente muito grande. Uma coisa que a gente observa hoje é que aos poucos o computador pessoal ele está deixando de ser aquele centro de mídia que a gente tinha na nossa casa. Em um determinado período, entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, tudo era centralizado no computador. Hoje isso já não mais acontece. Esse dispositivo vem sendo substituído por tablets e smartphones. Um personagem bem importante na evolução dos computadores é Gordon Moore, cofundador da Intel, que em 1965 publicou um artigo na revista norte-americana Electronic Magazine prevendo que a quantidade de transistores dentro de um CI ia dobrar a cada 18 meses. E foi essa afirmação que norteou a evolução dos processadores da própria Intel e de seus concorrentes, ao ponto de chegar hoje termos um processador com 4,7 bilhões de transistores dentro dele. Existem previsões que dizem que a lei de Moore deixa de ser verdade a partir dos anos 2020, pois já não teríamos mais limite físico para a expansão da quantidade de transistores dentro de um CI. Apenas para fazer uma comparação, os processadores atuais de 14 nanômetros possuem um desempenho 3.500 vezes maior do que o primeiro microprocessador da Intel, o Intel 4004. A eficiência energética desse dispositivo é 90.000 vezes maior e o preço 60.000 vezes menor do que o primeiro microprocessador. Para se ter uma ideia, se a tecnologia automotiva tivesse evoluído na mesma proporção, hoje a gente teria carros que andariam a 480 km por hora e custaria 25 centavos. Arquitetura. O modelo que John von Neumann apresentou em 1946 é usado até hoje como modelo de arquitetura de um computador, basicamente dividido em quatro partes: CPU, memórias, sistemas de entrada e saída de dados e sistemas de interconexão. A CPU é a unidade central de processamento. Ela controla a operação do computador e é responsável por executar programas que estão armazenados na memória principal, buscar instruções desses programas, examinar essas instruções e executar as instruções uma após outra.
A CPU pode ser dividida em unidade de controle, registradores e ULA. A unidade de controle ela tem como função buscar as instruções da memória principal e determinar o tipo dessas instruções. Os registradores são memórias de alta velocidade que armazenam resultados temporários. E a ULA é a unidade lógica aritmética. Tem como função efetuar operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, etc., e operações lógicas, operação AND, OR, NOT, aquelas que aprendemos em eletrônica digital. Vou deixar um vídeo aqui em cima no card que é onde eu falo exatamente sobre essas funções. A memória é o dispositivo de armazenamento de informação do computador. Nela são armazenadas tanto as instruções do programa quanto os dados necessários para sua execução. A memória é dividida em espaços com endereços. Uma boa forma de você imaginar uma memória é um grande armário com gavetas. Cada gaveta tem um endereço e um tamanho. Então você pode guardar alguma coisa dentro daquela gaveta e depois você pode ir lá e retirar aquilo que você guardou dentro daquela gaveta. É mais ou menos isso que é uma memória. É um espaço pré-definido com endereços onde você pode colocar ou retirar dados. A unidade básica de memória é um bit, 0 ou 1. Juntando 8 bits, eu tenho o que a gente chama de byte. Em um computador, as memórias são divididas entre memórias RAM, ROM e memória secundária. A memória RAM é a memória de acesso aleatório. Ela permite escrita e leitura de dados. Apenas os programas e os dados que estão sendo executados ficam na memória RAM. Por exemplo, essa apresentação que eu estou gravando agora está sendo executada no meu computador dentro da memória RAM. Ela é uma memória muito rápida, por isso que ela é utilizada para a execução de programas. Por isso que você já deve ter ouvido várias vezes, quando o seu computador está lento, as pessoas falam para você colocar mais memória no seu computador, para que você possa ter mais espaço para executar os programas que estão sendo executados no computador naquele momento. Se você tem pouca memória RAM, os programas precisam ser executados em memórias de baixa velocidade, que são as memórias secundárias. Elas estão externas à CPU, por exemplo, o HD. Preste atenção no seu computador, quando ele estiver muito lento, observe como está o uso de memória e o uso de HD do seu computador. Além da RAM e da memória secundária, também existe a memória ROM, que é uma memória apenas de leitura. É uma memória onde você não vai escrever dados, você vai apenas ler dados. O sistema de entrada e saída engloba todos os periféricos para entrada e saída de dados. Por exemplo, o teclado, um monitor, uma impressora, tudo que você possa utilizar para inserir ou tirar dados do computador. E tudo isso é ligado por um sistema de interconexão, um barramento. Basicamente, a gente tem três tipos de barramento: barramento de endereço, barramento de dados e instruções e barramento de controle. E esses barramentos estão conectando a CPU, as memórias e a unidade de entrada e saída de dados. Um computador é dividido basicamente em hardware e software. Hardware é toda a parte física do computador. CPU, memórias, monitor, teclado, tudo aquilo que você pode pegar. Software é o conjunto de programas responsáveis pelo sistema. O Windows é um software, o Microsoft Teams, onde estamos fazendo as aulas, é um software, o AutoCAD é um software, o Proteus é um software. Uma definição que talvez seja um pouco mais fácil: hardware é aquilo que você chuta, software é aquilo que você xinga. E os softwares podem ser divididos em dois tipos: os softwares do tipo sistema operacional, o Windows da Microsoft, o Mac da Apple, o Linux, o Android que tem no seu celular, e softwares do tipo aplicativo, um processador de texto, o Word, um browser, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, um software para edição de imagem, Photoshop, um CorelDRAW. Qualquer software que você utilize para executar alguma função específica no seu computador é considerado um software do tipo aplicativo. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se gostou, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.